A estranha e eficiente linguagem dos namorados. O texto aborda a forma única e eficaz com que casais se comunicam, explorando a natureza íntima e peculiar dessa interação. Para que algo tão complexo seja descrito, que seja dividido em partes. Tema. O tema central do texto é a comunicação entre casais. Mais especificamente, o texto destaca como essa comunicação pode ser estranha para observadores externos, mas extremamente eficiente para os envolvidos. O autor parece interessado em explorar como essa linguagem especial se desenvolve e o que ela revela sobre a intimidade e o entendimento mútuo entre duas pessoas que compartilham uma relação amorosa. Estrutura. A estrutura do texto pode ser organizada de várias maneiras, dependendo da abordagem do autor. É comum encontrar uma introdução que apresenta a ideia de que os casais desenvolvem uma forma única de comunicação. O desenvolvimento pode incluir exemplos de situações cotidianas onde essa linguagem se manifesta, assim como uma análise de como e por que ela funciona. A conclusão geralmente reforça a ideia de que essa comunicação é um testemunho da profundidade do vínculo entre os parceiros. No texto é destacada uma estrutura de segmentos baseados nos diálogos entre os personagens, pelo apelido e elogio entre os mesmos, sendo como "Oi meu berilo" ou "Oi minha tanajura", sendo um texto dialogal. Tópico 3. Linguagem. A linguagem utilizada no texto tende a ser leve e acessível, com um tom que pode variar entre o humorístico e o reflexivo. O autor pode usar exemplos concretos e diálogos fictícios para ilustrar seus pontos, o que ajuda a tornar a análise mais vivida e envolvente. A linguagem também pode incluir termos psicológicos ou sociológicos para explicar o fenômeno de maneira mais profunda. O texto destaca a figura de linguagem do tipo metáfora, destacando palavras com significado diferente do habitual, com base numa relação de similaridade entre o sentido próprio e o sentido figurado, como anjo barroco, teleférico iluminado, entre outros. Os personagens do texto são tipicamente casais, reais ou fictícios, que servem como exemplos das ideias apresentadas. Estes casais podem variar amplamente em idade, cultura e estilo de vida, refletindo a pluralidade da experiência de desenvolver uma linguagem própria. Em alguns dos casos, o autor pode usar sua própria experiência pessoal ou observações para ilustrar os pontos. Contexto. O contexto do texto pode incluir referências a estudos de comunicação, psicologia das relações ou mesmo de cultura popular. É provável que o autor faça alusão a como essa linguagem dos namorados é retratada em filmes, livros e outras mídias. Além disso, o texto pode abordar como a tecnologia e as redes sociais impactam essa forma de comunicação, considerando que muitos casais modernos interagem bastante através de mensagens de texto e aplicativos. Com isso, o texto apresenta um ritmo leve, fluido e dinâmico, típico de uma crônica. A sonoridade é marcada por um tom humorístico e coloquial, refletindo uma conversa casual e íntima. Além disso, o texto explora a musicalidade de interações dos personagens, reforçada pelo uso de frases curtas, pausas e repetições que imitam o vai e vem de uma conversa íntima, quase como uma dança verbal entre os namorados. A estranha linguagem dos namorados pode incluir apelidos carinhosos, piadas internas e uma espécie de telepatia desenvolvida através do tempo. Esse aspecto estranho é percebido principalmente por observadores externos, que podem achar os códigos e referências internas incompreensíveis ou infantis. No entanto, para o casal, essa estranheza é um componente essencial de sua intimidade e vínculo emocional. A eficiência. A eficiência dessa comunicação reside no fato de que ela permite uma compreensão profunda e imediata entre os parceiros. Pequenos gestos, olhares ou palavras podem transmitir significados complexos e emoções profundas, sem a necessidade de explicações detalhadas. Esta eficiência é fruto de um conhecimento mútuo e intenso, onde cada parceiro entende os nuances e contextos do outro. Desenvolvimento e significado. A linguagem dos namorados se desenvolve através de experiências compartilhadas, tempo juntos e uma vontade mútua de se conectar em um nível profundo. Esta linguagem especial não apenas facilita a comunicação, mas também fortalece o vínculo do casal, criando um senso de exclusividade e união. É um reflexo de como duas pessoas podem se fundir emocionalmente, criando um microcosmo de entendimento único.
O texto A Estranha e Eficiente Linguagem dos Namorados destaca uma faceta fascinante da comunicação humana dentro dos relacionamentos amorosos, através de uma análise que combina exemplos práticos, observações psicológicas e reflexões culturais. O autor oferece uma visão rica e detalhada de como e por que os casais desenvolvem essa forma única de interação. É uma celebração da intimidade e da capacidade humana de se conectar profundamente com outro indivíduo. Relação como as interações mais banais podem ser carregadas de significado e afeto.